Ao analisar a atual conjuntura socioeconômica em questão, fatidicamente nos remetemos à situação atual, pois nela contida está a problemática cultural que ocasionará irremediavelmente toda e qualquer resolução possível. Está claro, não está? Claro que está claro. Sendo assim, é humanamente inviável permitir a concomitância existente entre toda e qualquer perspectiva, assim como suas respectivas significâncias. Estou sendo claro, não estou? Claríssimo. Portanto, nossa tarefa é direcionar a problemática da incongruência para que seja possível analisarmos de um modo geral os resultados empíricos das relações resultantes das inconformidades ocasionadas devido à diferença socioeconômica. Me acompanhou? Sim, com certeza. Ótimo. Dito isso, queira passar o conteúdo dessas informações para a sua equipe executar, por favor, sob sua supervisão, para que não haja erro nessa tarefa tão importante para o futuro desta empresa. Entendido? Ótimo. O prazo é para amanhã. Boa tarde. Olá, esse quinto programa aborda clareza textual. O filme que você acabou de assistir mostra exatamente quase que um diálogo, né? Um homem dá certos comandos, vai falando um texto e a sua colaboradora parece anotar. Bom, esse texto que existiu de fato, eu estava dando uma aula há algum tempo para o ensino médio e 2 alunos que estavam lá ao fundo da sala começaram a escrever. E o fato deles estarem um pouco inquietos foi isso que me chamou a atenção. E ao final da aula, numa conversa, eles me deram esse texto de presente. Vamos relembrá-lo? Ao analisarmos a atual conjuntura socioeconômica em questão, fatidicamente nos remetemos à situação atual, pois nela contida está a problemática cultural que ocasionará irremediavelmente toda e qualquer resolução possível. Sendo assim, é humanamente inviável permitir a concomitância existente entre toda e qualquer perspectiva, bem como suas respectivas significâncias. Porém, se observada por meio de uma visão prismática, percebe-se que se trata de uma ocorrência atípica e não muito voluntariosa. Concluindo, se for realmente notada a exorbitância e a magnitude do momento específico, este contextuante se torna estereotipado e condicionado à egocentricidade do ser vivente que é. Assim, levado a contestar um conformismo austero, mas não propriamente introspectivo. E aí, relembrou o texto? E você conseguiu entender alguma coisa? Porque não era mesmo para você entender. O que aconteceu com esse texto especificamente? Palavras sofisticadas, mas soltas, sem ligação, sem elo com o restante do texto, o que, portanto, não significa nada. E, às vezes, as pessoas empregam palavras muito difíceis para impressionar o outro. Eu acho que impressiona sim, mas impressiona mal, porque o outro não vai conseguir entender você. Lá no final do texto tem um momento que ele diz, concluindo, e ela acha até no filme que ela vai naquele momento entender o recado dele, o que não acaba acontecendo. Sabe por quê? Porque o pulo do gato no texto é a simplicidade. Você tem que ser capaz de ser claro para todos, independendo de quem sejam esses todos. Portanto, use a palavra, empregue a palavra correta e na hora certa. Por falar em simplicidade,
ambiguidade textual é um pecado. Se eu tenho, como no exemplo que você lê, Alexandre esteve em reunião com André, na qual ele voltou a pedir união do grupo, se você observar, você fica sem saber esse trechinho na qual ele voltou, que eu já sublinhei. Quem foi que voltou a pedir união? Foi o Alexandre ou foi o André? Ah, foi o Alexandre. Então eu tenho que compor de uma outra maneira. E diria, Alexandre voltou a pedir união do grupo quando em reunião com André. Não, não foi o Alexandre, foi o André. Então eu mudo e desloco o sujeito no SVC, que nós já discutimos, para ver a clareza. O André voltou a pedir união do grupo quando estava em reunião com Alexandre. Houve recentemente uma propaganda também que circulou e que dá um excelente exemplo de ambiguidade. Tinha uma foto de uns móveis e lá vinha: móveis por esses preços não vão durar nada. Que nós temos duas interpretações. Uma, o estoque não vai durar, aqueles móveis vão ser vendidos rapidamente. E a outra é de que os móveis não vão durar, quer dizer, a qualidade daquele imóvel seria questionada. Palavras bem-vindas para que eu tenha clareza, para que eu não caia em ambiguidade e na não repetição. Por que todas as vezes eu digo assim, se eu posso mudar por portanto? Para que através de? Porque alguns filólogos acham que através é aquilo que atravessa. Eu enxergo o outro lado através da janela. Evite. Você pode dizer ou escrever por meio de, por intermédio de, bem como, não é isso? Tem gente que só sabe dizer assim, bem como. Por que você não pode falar da mesma forma? Em vez de eu só dizer causar, eu posso sofisticar um pouco mais o vocabulário e substituir por motivar. Constatar é sinônimo de observar. Eu posso usar um e eu posso usar o outro. Desse ponto de vista, pode perfeitamente ser substituído por, sob esse aspecto, detalhar por pormenorizar. Continuando. Em face de, por que eu não posso mudar por diante de? Especialmente por sobretudo. Inclusive, também posso, fazendo uma combinação com também, informar, participar. No sentido de, eu posso perfeitamente substituir por a fim de. Operacionalizar, que é um verbo da moda e deve ser evitado, se você executar, dá no mesmo. Posicionamento e disposição, mesmo significado. Ressaltar e destacar, idem. Mas como melhorar esse vocabulário? Em primeiro lugar, lendo, 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 lendo. E depois você pode fazer forca, que é uma delícia, fazer palavras cruzadas, ou então letroca. Não só lendo ou por meio das brincadeiras, a gente tem que fazer esse vocabulário ficar cada vez melhor. Vamos a outras dicas para o seu texto ficar melhor? Primeiro, seja crítico com você. Leia seu texto como se fosse de uma outra pessoa. Essa crítica tão apurada que nós temos para o outro, use-a para você. Segunda dica, peça ajuda. Às vezes você está um pouco inseguro e se o seu parceiro de trabalho puder lhe dar uma dica, ler seu texto, às vezes isso nos torna mais seguros e pode auxiliar. Dica 3, leia, releia, burile seu texto. Jamais digite e entregue imediatamente. Senso crítico, não esqueça disso. 4, o outro não domina o assunto como você. Esse é ponto assim, nevrálgico da questão. Você sempre parte do princípio que o outro domina o assunto tanto quanto você. Cuidado! Então, em alguns momentos, você vai precisar mesmo explicitar, detalhar. Atenção! E como última, e já falada,
Use dicionários, eles existem exatamente para isso. Manuais de redação e estilo são sempre bem-vindos. Chegamos ao final deste programa e o que vimos hoje? Clareza textual. E o que vimos de importante? Palavras sofisticadas, isoladas, sozinhas, sem elo com o restante do texto, não fazem sentido. A clareza ela é extremamente importante. Vimos que a simplicidade é o que deve reger seu texto, como também jamais escrever ou enviar um texto ambíguo. E também falamos e discutimos a importância da leitura. No nosso próximo encontro, nós vamos discutir e tratar erros corriqueiros. Quer um exemplo? Quando que eu emprego onde e quando emprego aonde? Até lá!